Mais um vídeo no canal, irmão. Glória a Deus pela sua vida. Deus abençoe a sua casa, a sua família, em nome do Senhor Jesus. Profetizo libertação, cura, livramento, proteção para a sua vida, a sua casa, em nome do Senhor Jesus. Se tem alguma vida que você está orando, irmão, não desista. Continue orando pelas almas, porque Deus vai fazer uma obra grandiosa. Em nome do Senhor Jesus, temos que crer, irmão. Temos que usar a fé, porque ela é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. Vou deixar uma mensagem aqui em Gênesis capítulo 3, versículo 24. E expulsou o homem e colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e eu refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Louvado seja Deus. A Bíblia diz em Gênesis que Deus criou o homem do pó da terra, depois que Deus criou tudo na terra, os animais, o firmamento da terra, né? Dividiu a água doce, a água salgada. Deus criou os pássaros, Deus deu o sol, Deus criou a noite, o sol, né? Depois disso tudo, Deus criou o homem. Deus vinha conversar com Adão. Deus via que Adão estava ali, meio solitário. Deus disse: eu vou fazer uma auxiliadora, a varoa. E um profundo sono de Adão, Deus foi e fez, arrancou uma costela e fez Eva. Mas Deus já tinha dito a Adão, desde o começo: Adão, de toda a árvore daqui, do jardim do Éden, pode comer, filho, coma de tudo. Mas tem uma árvore específica ali, aquela ali, não pegue nada. Porque no dia que tu comer, tu conhecereis o bem e o mal. E os planos que Deus tinha para Adão era plano de paz. Adão não precisava trabalhar. Adão vivia em paz ali. Deus vinha, conversava com Adão. Adão estava nu. Eva ficava nua. Nenhum dos dois tinha vergonha da sua nudez, né? Eles não tinham vergonha de estar naquela nudez com Deus. Porque não havia o pecado da desobediência, irmão. O que nos distancia, nos afasta, nos envergonha é o pecado da desobediência com Deus. E aí, naquele momento de fragilidade, o que é que acontece? A cobra se aproxima da mulher, né? A mulher, como diz no livro de Coríntios, é o vaso mais frágil, né? O homem é o cabeça, a mulher é a cauda. Como Paulo disse que Jesus é a cabeça da igreja, o homem é o cabeça da casa, a mulher é o vaso mais frágil. A cobra se aproximou de Eva. Eva já era instruída. Deus já tinha instruído Adão, já tinha dito: já não coma daquela árvore. Era só obedecer. Mas o mal, ele vem para tirar o seu foco, o meu foco, como tirou o foco de Adão. O mal sempre vai agir para tirar o foco da obediência com Deus. Então Satanás usou aquela cobra para quê? Para poder tirar o foco de Deus. Eva foi, comeu do fruto e deu a Adão. Será que Adão não tinha reconhecido aquele fruto? Será que Adão nem procurou saber de onde era aquele fruto? Adão comeu, irmão. É impossível alguém lhe dar algo que você não sabe mais ou menos a procedência. É impossível um convite vir que você não saiba distinguir que aquele convite não é de Deus, é um convite do mal. A cobra veio gentil, com palavras doces, porque vem tirar o foco de Deus. O foco do homem era o quê? Deus. Deus vinha no jardim conversar com Adão, com Eva. Mas depois que o pecado entrou e Deus veio a Adão, eles estavam o quê? Com vergonha.
Eles fizeram o quê? Cintas com folhas para o quê? Como roupa, para se vestir, porque ali já envergonhava-se de Deus. Irmão, o que foi que tirou Adão de dentro de um lugar que Deus preparou para ele? O pecado, a desobediência. Sempre a desobediência pertence a quem? Ao mal. Porque ele, desde o princípio, ele desobedece a Deus. Desde antes de Deus criar o mundo. Então, o convite que foi feito a Eva foi um convite para tirar ele de dentro do jardim do Éden. Louvado seja Deus. O plano de Deus não era que ele conhecesse o bem e o mal. O plano de Deus era um plano de paz para a vida de Adão. Os planos de Deus sempre são os melhores planos. A desobediência que nos afasta de Deus. Os planos de Deus são planos perfeitos. Planos que nos traz a proximidade com Ele. Por isso que Saul se distanciou de Deus e perdeu o seu reinado. Porque Deus disse a Saul para ir lá e fazer o quê? Deu a ordem a Saul para fazer o quê? Destruir todos. Matar o rei, dar fim em todos os animais, cortar o mal da terra. O que é que Saul fez? Trouxe os animais para sacrificar a Deus e aprisionou o rei. Então, a ordem não foi essa, irmão. A ordem não foi essa. Aí o profeta Samuel vem até ele e ele tenta se justificar com o seu erro. Na verdade, não se justifica com o erro. Erros são para se arrepender diante de Deus. Provérbio 28:13 diz que o que encobre suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. O cristão ele sempre tem que ter o quê? Confessar e deixar. Os planos de Deus para Adão não era tirar ele do jardim do Éden, irmão. Mas aí já Deus expulsou Adão do jardim do Éden. Deus arrancou Adão de dentro do jardim do Éden, colocou uma espada flamejante, um querubim para guardar, né? Querubim não, querubins, tem mais de um, ninguém sabe a quantidade. Mas aí Adão já não fazia mais parte de dentro do jardim do Éden. Adão agora tinha que trabalhar e comer do suor do teu rosto. Gênesis 13:19. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que torne-se a terra. Pós dela foste formado, porque és pó, e ao pó tornarás. A mulher vai ter dor de parto. Até hoje é assim. A mulher, para ela o filho nascer, né? Depois que é gerado na barriga, chega aos 9 meses ou 7 meses, o tempo de Deus para aquela criança nascer, aquela criança sai e ela sentindo dor por causa da desobediência do princípio lá, que nos trouxe o pecado nas nossas vidas. Mas quando o homem se converte a Jesus, Jesus disse, negue-se a si mesmo. A gente começa a pedir a Deus força, buscar o que? Obediência. O cristão verdadeiro, ele obedece. E se ele peca ou erra, ele se arrepende e deixa. Quando se acostuma com o pecado, não é um cristão raiz. Quando se acostuma com o pecado, a presença de Deus já não está mais ali. Tem coisas que nós, como ser humano, servo de Deus, temos que vigiar. Porque tem consequências de erros nossos que nós cometer, que vão ser, irmão, vão levar aquela consequência para sempre, até aqui na terra. Por exemplo, um homem é casado, tem sua esposa, aí vai ter um filho lá fora. Ele vai levar aquela filha pro resto da vida, irmão. Aquela mulher dele vai saber que ele traiu ela pro resto da vida. Ou aquele filho foi gerado de um pecado, ele me traiu. O que tirou Adão do foco de Deus foi o pecado, irmão.
A vigilância. Não apenas Eva que veio com o fruto de Deus, não. Ele não vigiou também. Porque o homem de Deus, o servo de Deus, tem que estar atento, vigilante. Procurar saber a procedência daquilo. Por quê? Da onde foi esse fruto, meu amor? Da onde foi o fruto? Tu tá trazendo para mim um fruto que eu não conheço, não comi ainda. Foi do bem do... Não, peraí. Deus me deu uma ordem que isso aqui eu não posso fazer. É assim que devemos tratar o pecado, irmão. Quando ele vir fortemente em nossa vida, dizer, peraí, não é assim que Deus me ensinou. Peraí, não vou pegar esse lado aqui não. Porque somos seres humanos imperfeitos, carnais. A nossa carne não vai herdar o reino de Deus. 1 Coríntios 15:50. A carne e o sangue não herdará o reino de Deus. Tudo é espiritualizado. Satanás não, mas também a carne, nossa. Satanás se aproveita das nossas fraquezas, irmão, para se deliciar e se gloriar. Porque ele já é condenado. Mas a nossa carne é a principal que nos faz pecar. É ela que se acostuma com viver de qualquer jeito. Se você adorar a Deus, naquele momento ali ela vai se prazerar. Mas se você estiver se arrastando e querer buscar Deus e a carne quer fazer outra coisa, ela sempre vai puxar para a parte carnal. Porque o espírito vivifica, mas a carne de nada aproveita, irmão. O espírito e a carne, é uma luta constante. O espírito, ele vivifica, mas a carne não. Então, cuidado com as coisas que lhe tiram do foco de Deus. Cuidado com o que Deus já te ensinou e tu está de boca aberta, vacilando diante de Deus. Isso serve para você, isso serve para mim. Temos que ter cuidado. Tempo de igreja ou tempo de convertido não significa nada, irmão. Temos que viver todos os dias vigilantes, porque Jesus vai voltar, possa ser na nossa tempo ou não, e temos que estar vigilantes para que nós não se acostumem no pecado, pratique ele como se fosse uma prática de se alimentar todos os dias, porque nossa carne precisa comer todos os dias. E tem pecado, se você não vigiar todos os dias, você vai cometer ele da mesma maneira. E aqui eu já vi uma prática de vida. O pecado não tem que virar prática de vida. O pecado ele tem que ser dominado. A oração constantemente e à luz das Escrituras, o conhecimento em Cristo Jesus. Não há nada que possa tirar nossa intimidade, não, irmão. Não há nada nesse mundo, mas o pecado, ele escurece nossas vistas. Então temos que vigiar. O pecado tirou Adão de dentro do jardim do Éden. Vamos deixar o pecado tirar a salvação? Se tem algo acontecendo em sua vida hoje, que está te dominando, a partir de hoje você precisa dominar essa situação. Joelho no chão e oração. Você precisa dizer não, parar, não quero. Deus é maior. João 4, 1 João capítulo 4, versículo 4 diz o quê? Que o Espírito que está em nós é maior do que o que está no mundo, irmão. Temos o Espírito Santo, aquele que estava com Jesus lá no deserto, suportando toda a tentação. Esse Espírito que está com nós. Então, irmão, vigiai e orai. O Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Deus abençoe. Que esse vídeo sirva de edificação para a sua vida. Que você possa compartilhar com alguém. Porque eu sei que sempre tem alguém que necessita escutar a boa, perfeita e agradável palavra do Senhor. Deus abençoe, meu irmão.